A paz do Senhor, amados irmãos, estamos iniciando um novo ano 2020 pela misericórdia, pela graça do Senhor. O desejo do meu coração é que você tenha um ano de paz, de bênção, de saúde, de vitória, que você seja um professor de escola dominical melhor do que tem sido nesses últimos anos, que você seja um pai melhor, um filho melhor, um crente melhor, um cidadão melhor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lição de número 1, dia 5 de janeiro de 2020. E a nosso novo trimestre vamos falar sobre um tema muito importante que apresenta o nosso Deus como grande Criador. Esse trimestre é janeiro, fevereiro e março de 2020 e o título, o tema principal da lição é A Raça Humana, Origem, Doutrina e Redenção. Olha que coisa maravilhosa! E para nos ajudar, nos orientar, nos ensinar, pastor Claudio Honor de Andrade, um homem boníssimo, homem piedoso, um homem de Deus, que preparou então essa lição para nós. E nós estaremos estudando no decorrer desses 3 meses, janeiro, fevereiro e março de 2020, lição 1, que eu vou compartilhar com você, Adão, o primeiro homem. Lição 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Lição 3, a natureza do ser humano. Lição 4, os atributos do ser humano. Lição 5, a unidade da raça humana. Lição 6, a sexualidade humana. Lição 7, a queda do ser humano. Lição 8, o início da civilização humana. Lição 9, o primeiro projeto de globalismo. Lição de número 10, só o evangelho muda a cultura humana. Lição 11, o homem do pecado. Lição 12, Jesus, o homem perfeito. E lição de número 13, para encerrar o trimestre, o primeiro trimestre de 2020, o novo homem em Jesus Cristo. Porque quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, graças a Deus. Bom, então, lição de número 1, Adão, o primeiro homem, 5 de janeiro, domingo, e o nosso textual está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, esse é o nosso textual. E a nossa verdade prática declara: o homem não é um mero detalhe do universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas, a coroa da criação. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. O capítulo 1 só tem 31 versículos e o nosso é o versículo 26. Em Gênesis, então, 1:26, o Senhor se apresenta como uma palavra plural. Façamos o homem a nossa. Essa pluralidade para nós cristãos remete à grande doutrina da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo participam da criação da raça humana. Graças a Deus. Então nós cristãos compreendemos que quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Deus está falando da sua Trindade. Grupos espúrios dizem: não, imagina, Deus está falando com os anjos. Não é possível Deus nesse momento estar falando com anjo. Por quê? Porque seguidamente depois diz que o homem foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus o criou. Não foi a imagem de anjos, foi a imagem de Deus. Graças a Deus. E já que vamos adentrar em um tema tão relevante, o que eu lembrei? Do nosso credo doutrinário, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Olha só,
no capítulo 7, o que nós temos? Fala sobre o homem. E ele inicia dizendo: cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. E aí ele cita Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Completamente diferente dos animais. Irmão, você sabe, Deus não pegou um cavalinho e soprou no narizinho do cavalinho. Não foi assim, irmão. Pegou uma baleia e soprou. Não, eles já foram criados almas viventes. Só o homem. O homem sim que Deus pegou e soprou. Por isso que nós somos seres racionais. Diferente dos animais que são irracionais. Porque Deus não soprou o fôlego neles. Eles já foram criados almas viventes. Enquanto nós recebemos o sopro de Deus. Por isso nós temos intelecto, somos racionais, e os animais irracionais. E a palavra homem, no relato da criação em Gênesis capítulo 1 e também no capítulo 2, é Adão, ou Adamá, que aparece depois com o nome próprio do primeiro homem, Adão. O ser humano foi criado macho e fêmea. É isso que diz Gênesis 1:27. O nosso texto áureo é Gênesis 1:26. Mas em Gênesis 1:27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, não é a imagem de anjo. Por isso, em hipótese alguma, Deus estava falando para anjo. É a Santíssima Trindade que está criando o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse é o modelo criado por Deus. Esse é o modelo inventado por Deus. Outros modelos são inventados pelos próprios homens ou pelo diabo. Agora, o modelo que Deus criou foi macho e fêmea. Desse modelo, ele é tão abençoado por Deus porque é o único modelo que tem o potencial de perpetuação da espécie humana. Do modelo inventado por Deus, macho e fêmea. Graças a Deus. Então, é importante nós acolhermos esse ensinamento da nossa declaração de fé. Então, trata-se de um ser inteligente que foi capaz de dar nome aos animais. Tanto fala que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E ele então foi criado um ser racional, inteligente, capaz de dar nome aos animais, feito à semelhança de Deus. Olha só, Tiago 3,9 diz: os homens feitos à semelhança de Deus. Um pouco menor que os anjos, é verdade, coroado de honra e de glória, e dotado por Deus de livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Ele tinha liberdade, ele não foi predestinado para pecar. Isso é conversa furada dos gnósticos que influenciaram o ramo do cristianismo. Mas o homem foi criado com liberdade. Ele não foi predestinado para o pecado, de hipótese alguma. Ele teve a liberdade de escolher. Mediante a graça, essa escolha continua mesmo depois da queda no Éden. Mas aí já pela influência da graça. Porque a salvação veio para todos os homens, né? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Como o homem decaiu, o seu livre-arbítrio também decaiu. Mas a graça toca no homem e dá condições dele decidir se ele quer crer e ser batizado para ser salvo, ou se ele não quer crer e será condenado por escolha dele. Olha só o que diz Jó 7,17. Ou melhor, João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então a escolha é da própria pessoa. Mais de uma vez Israel teve a liberdade de escolha quando foi chamado por Deus. Podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como homem, que é considerado então a coroa da criação. Adão é o primeiro homem e dele e Eva toda a geração dos seres humanos que vivem sobre
a face da terra. Então essa lição ela é muito relevante. E eu coloquei um comentário bem longo que você pode baixar entrando no meu site www.professoralberto.com.br. Você baixa a lição, a primeira lição do ano de 2020, que eu coloquei lá todo o comentário do capítulo 7 sobre o homem da nossa declaração de fé, tá certo? Então tem todas essas informações para você se capacitar e dar uma aula abençoada, a primeira aula, né, do primeiro trimestre de 2020. Quais os objetivos dessa lição? São 4. Primeiro, apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. 2. Descrever a criação dos céus e da terra. 3. Mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. E 4. Conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. Ponto central: o ser humano é a coroa de toda a criação. Que bênção, não é? Nós temos o quê? Uma introdução que está falando então que nós vamos abordar nesse primeiro trimestre sobre a doutrina do homem. Isso é muito importante. Então, ponto 1, a doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a seguinte pergunta ou questionamento: que é o homem? Que é o homem? Lembra do Salmo 8,4? Né? A fim de conhecermos devidamente, teremos, obviamente, de definir, ver os seus fundamentos e estabelecer os principais objetivos. Então, a definição: a doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que encontramos na Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Essa matéria, essa disciplina centrada na Bíblia, tem como objeto estabelecer o lugar do homem na criação, no reino de Deus, né? Então, no âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia. Lembra do grego? Anthropos, homem, e logia, tratado, estudo, ciência. Então, a matéria que estuda o homem, antropologia. Muito bem. 2 fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra, obviamente, ali na Bíblia, que é a nossa fonte primária de estudo, não é? E também a nossa regra de fé. Todavia, obviamente, então, o próprio pastor Cláudio Honor de Andrade, que é o escritor desse trimestre, ele nos sugestiona que venhamos utilizar a nossa declaração de fé, que é o quê? O livro texto oficial da Assembleia de Deus. Então, se você, professor, ou pastor, ou líder de alguma atividade na igreja, ainda não adquiriu a declaração de fé das Assembleias de Deus, você tem que ter esse material, irmão. Porque se você não tem esse material, você vai ter dificuldade. Então, adquira a declaração de fé da Assembleia de Deus, publicado pela CPAD, e vai ser muito útil. Incentiva os seus alunos a adquirirem a nossa declaração de fé. Objetivos. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde eu vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde eu vou? 2. Mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e o mantenedor de todas as coisas. 3. Levar o homem a reatar a sua comunhão, religare com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito. 4. Consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus no Calvário. O sangue de Jesus lava a minha alma e salva, glória a Deus. Jesus é o verdadeiro homem, Jesus é o verdadeiro Deus. Ele pode fazer a reconciliação entre a humanidade e a divindade.
Resumindo o tópico 1, a doutrina bíblica do homem é o estudo sistemático das verdades bíblicas em relação ao ser humano. Nós temos um subsídio bíblico e o tópico 2, a criação dos céus e da terra. Isso está na nossa declaração de fé, mas está também num dos credos mais antigos da igreja cristã. Você conhece? Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Então, a gente já se inicia expressando a nossa fé num Deus Criador. Então, em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra e tudo que neles há. E só então veio a formar o homem. Em sua infância, infinita sabedoria, o nosso Criador, o nosso Deus, preparou um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Então, primeiro, a criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus, em seguida, os anjos. É isso que a gente vê em Gênesis 1:1, Salmo 33:6. Depois de chamá-los à existência, o Senhor passou a criar a terra e tudo quanto nela contém. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Sabiamente, nosso Criador, antes de formar o homem, criou a terra, a fim de colocá-lo em um planeta sustentável. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pela Bíblia Sagrada, pelo autor sagrado. Você pode ler Provérbios capítulo 8, que fala sobre a sabedoria. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Por essa razão, todas as obras do Senhor são muitíssimas, admiráveis, sublimes, ricas e plurais, variáveis. Graças a Deus. O resuminho, então, do tópico 2 da nossa lição é: segundo a Bíblia, Deus criou o céu e a terra e tudo que nele há. É a declaração cristã do credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Temos um outro subsídio teológico com base num livro do Ken Ham, Criacionismo, Verdade ou Mito. De repente é interessante você também adquiri-lo. 3. A criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe do universo, viu? O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre desse Deus Santo, da Santíssima Trindade. 1. O concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. É isso que diz o nosso texto áureo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a formação do ser humano foi uma decisão amorosa, livre e soberana desse Deus único Criador da Santíssima Trindade. 2. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Bom, em seguida Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos o nosso sustento. Por acreditarmos piamente na literalidade do livro de Gênesis, porque nós cristãos cremos na literalidade do livro de Gênesis, então professamos que o ser humano é o resultado de um ato amoroso criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo. Tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado da expressa ordem do nosso Pai Criador. 3. O homem torna-se alma vivente. Ao contrário, então, dos animais, o homem foi criado direto e pessoalmente por nosso Deus, para que refletíssemos a sua glória. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Deus nos chama a vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos com Ele. Então, diferentemente dos animais que são irracionais, que Deus já os criou alma vivente, o homem
Deus soprou. Que maravilha, graças a Deus. Resuminho do tópico 3. O ser humano não é um detalhe que surgiu por acaso no universo, mas o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre desse maravilhoso Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Há um subsídio teológico e a última parte, que é o item 4, a missão e a tarefa do homem. Então Deus criou o homem também com um propósito, para ele desempenhar tarefas, glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Primeiro, então, glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestosa glória. Ao contrário dos animais, aves, peixes, o ser humano é único. O único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por esse motivo, toda vez que alguém, seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória de Deus. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós essa consoladora promessa: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Isaías 62:3. 2. Propagar a espécie humana. Lembra que eu disse que Deus criou macho e fêmea? E esse modelo, esse projeto feito por Deus é o único que permite a perpetuação da espécie humana. É o único que tem potencialidade, né? Então, preservar a espécie humana, isso é um propósito de Deus. Deus tem um compromisso com a família, né? Então, a família que Deus criou, ela é heterossexual, macho e fêmea, ela é monogâmica, um homem, uma mulher, e indissolúvel, porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. O Salmo da Família é o Salmo de número 128. Uma família bem constituída é uma bênção para a própria família, para a sociedade. 3. Governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há. Em seguida, criou Adão. Colocou no jardim do Éden e lhe deu, então, a incumbência de dar nome para os animais e cuidar, guardar o paraíso. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar a terra. Ele passaria a extrair do solo do qual foi tirado tudo quanto viesse a necessitar. Que tudo, pois, seja consagrado para a glória e honra do nome do Senhor. Resuminho do tópico 4. A missão do homem, outorgada pelo Criador, é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Há um subsídio filosófico cristão aqui do panorama do pensamento cristão e as considerações finais. Acredito que nessa lição é possível responder a pergunta: que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus, é o objeto do amor de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar esse grande e tremendo Deus. Por isso nós adoramos a Deus, por isso nós bendizemos ao Senhor. E podemos dizer, como Agostinho de Hipona disse: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma só encontrará repouso quando voltares para ti. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, a escola bíblica dominical. Entre no meu site, acesse o meu site, lá tem informações importantes. Nesse período de janeiro nós não temos aula de capacitação, as aulas retornam apenas no segundo domingo de fevereiro, mas você pode compartilhar esse vídeo, entrar lá no meu site www.professoralberto.com.br e pegar esse material, essa riqueza que está à sua disposição.